Bom dia, amigo internauta, programa Sustentabilidade, aqui, Jornal ABC Repórter, falando sempre de temas importantes para a sociedade, com foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. E hoje uma pessoa muito importante que entende de cidades verdes, as questões que hoje podem impactar nas grandes metrópoles, especialmente no Brasil. E o Gabriel Rostey está aqui para falar sobre isso e tem muito para contribuir nesse tema. Gabriel, obrigado por ter vindo. Opa, eu que agradeço pelo convite, Roberto. Bom, eu vou dar uma lidinha na ficha do Gabriel, porque é grande e não deu tempo de eu decorar, ok? O Gabriel é sócio fundador do Culturb, Tendências e Soluções, que é uma empresa de projetos que estuda as questões das cidades, do urbanismo, é turismólogo pela PUC de São Paulo, com MBA em Gestão Estratégica pela USP, mestrado em Urbanismo pela FAO. Viveu nos Estados Unidos, na França, no Chile, e é especialista em Place Branding, que fala sobre as marcas de lugares. E é um jornalista, colunista do Estado de São Paulo, do tradicional jornal aqui do Estado de São Paulo. Bom, Gabriel, primeiramente, o Brasil é um país que não cultua a memória, né? Sim. E a gente conversava antes do início do programa que a gente percebe casarões pintados em São Paulo e depreciados. Como é que você enxerga essa depreciação do patrimônio cultural na questão urbana da cidade? Você falou muito bem na questão urbana mesmo, porque existem diferentes níveis de preservação do patrimônio cultural. E é nas cidades em que isso dá problema, porque existe o patrimônio material, que por exemplo, um quadro que é tombado, que é protegido, mas isso não tem grandes implicações, porque isso não altera a propriedade do dono do quadro. O quadro continua podendo ser transferido de um lugar para o outro, ir para uma exposição e coisa desse tipo. Para um museu. Exato. Tem também a declaração do patrimônio imaterial, que é, por exemplo, você reconhece que a feijoada é um patrimônio brasileiro, o samba, mas isso é praticamente simbólico. É para um trabalho mais de difusão e coisas desse tipo. Agora, é na cidade que isso realmente... É tangível. Exato. E que altera mesmo a decisão entre tombar ou não tombar, faz muita diferença. Sim. A origem do tombamento vem da França, só que nos outros países, normalmente, o termo usado é classificar. Então, por exemplo, esse imóvel foi classificado, que dá uma ideia de alguma coisa que foi, digamos, promovida, assim, reconhecida como uma coisa boa. É um up. Isso. O tombamento é um termo que só o Brasil usa, nem em Portugal usam. Tem origem nos registros históricos lá de Portugal, que ficavam na Torre do Tombo, no livro da Torre do Tombo. E aí nós passamos a dizer que tal coisa que iria para, digamos, esse arquivo, ela foi tombada. Só que é um termo que eu particularmente não gosto, porque ele parece uma coisa de cima para baixo, assim, foi tombado. Sim, nós do governo estamos dizendo que isso aqui está tombado. Exato, exato. E, além de que, dá aquela confusão. As pessoas, tem muita gente que confunde, acha que uma coisa foi tombada, significa que ela caiu, né? E falta aqui no Brasil, a meu ver, tanto uma questão de uma educação patrimonial mais generalizada mesmo, quanto uma atuação melhor, mais eficiente por parte do poder público. E isso deprecia o valor do imóvel, no final das contas, ou de uma região, né? Porque a gente pega o Centro Velho de São Paulo, por exemplo, cheiro de urina na praça e os edifícios... é uma pena andar lá, né? E isso deprecia quem tem um imóvel nesse lugar, ou seja, a preservação valoriza o imóvel, né? Mas como deveria funcionar isso na sua visão? Porque às vezes o proprietário não tem poder aquisitivo para proteger aquele patrimônio. Como que isso deveria funcionar na questão brasileira? Ou seja, as prefeituras deveriam impor sanções, tomar o imóvel? Como é que você enxerga isso? Tem algumas coisas diferentes a serem destacadas nisso, a meu ver, que, em geral, as cidades brasileiras, elas tombam pouco, elas preservam poucas construções, mas aquelas que elas preservam,
são super rígidas. Então a legislação é toda rígida e punitiva aos proprietários. Sim. Até por causa disso, as pessoas dos próprios órgãos de preservação costumam falar contra o tombamento. A coisa mais comum que tem é você conversar com pessoas de departamentos do patrimônio histórico das cidades e elas falarem coisas como: o tombamento não resolve, o tombamento sozinho não adianta. Sim. Ou então, tem pressões políticas, eventualmente, para não tombar determinada coisa. Sim. Porque hoje é tudo muito engessado e rígido. Então, você tomba pouca coisa, mas passa a ter um regramento super rígido para aquilo e que diminui a potencialidade econômica do bem. Do bem. Sim. E tampouco dá boas alternativas, boas contrapartidas para os proprietários. É como se tivesse uma visão descolada. Quando o tombamento surgiu no Brasil, foi no Estado Novo. Sim. Ou seja, no Estado Novo? Foi naquele Brasil autoritário do Vargas. Sim. Então a ideia foi bem de cima para baixo mesmo. A gente vai proteger isso aqui e os donos que se virem. Podemos dizer que naquele tempo teria até uma certa lógica, nós estamos falando nos anos 40, sim, né? Sim. Ou seja, alguém falou, puxa, temos que proteger o patrimônio, até porque o Império fazia 50 anos que tinha saído de cena. Né? Menos pior. É menos pior. Tá? O problema é que aquilo não evoluiu e não veio acompanhando os padrões atuais. Por exemplo, na França, em 1890, eles já tinham dotação orçamentária para essa parte de bens preservados. 1890? Sim. Não sei se vocês entenderam. 1890, sim. Dotação orçamentária para proteção do patrimônio na França. Em Paris, aquela cidade feia. Exato. Até por isso ela é feia, porque eu costumo dizer, aquela cidade ela não é homogênea daquele jeito, porque nunca um proprietário pensou, ei, vou pintar de azul. Ou se eu demolir aquele prédio ali e construir um muito maior, ele vai ganhar dinheiro. Sim. Ou seja, tem muita gente que, por causa desse termo, tombamento, ser um termo que é usado só aqui no Brasil, sim. acha que um instrumento do poder público de colocar determinados bens em um regramento jurídico especial é uma jabuticaba, é uma coisa que só existe no Brasil, quando não, isso existe em todo o Ocidente. Sim. A questão é que aqui a gente não tem uma ideia de uma real promoção desse patrimônio cultural. Porque isso deveria ser, nos outros países em geral, tem muitas, só quando a construção é de muito interesse no interior dela, a parte interior dela tem muito interesse arquitetônico, sim. é que isso é protegido. Em geral, sim. você protege, por exemplo, a casca, que é o que a maior parte das pessoas tem relacionamento com um bem. Aqui, esse conceito é chamado de façadismo, seria fachadismo, sim. vem do francês, sim. e aqui isso não é tão usado, é um pouco usado, mas normalmente se protege uma construção, é difícil fazer obra nela. Outra é que aqui tem a tal da área envoltória. Isso varia de cidade, de estado e tudo mais, mas em geral você tomba uma construção, e qualquer construção que esteja num raio de, não sei, digamos 300 metros dessa construção tombada, precisa de uma análise e aprovação dos bens do patrimônio histórico para fazer obras. Sim. Então isso prejudica também todo o entorno. Todo o entorno, né? E aí, por causa disso, começam a pensar duas vezes antes de tombar uma coisa ou não, em vez de alterar a legislação. Tanto que a casa do Matarazzo foi derrubada da noite por dia e virou estacionamento, aí não dava mais para resolver isso, que é uma lástima, uma avenida que nem a Paulista. Eu queria que você também focasse um pouquinho, porque assim, entender a questão urbana também não é só questão patrimonial, tem a saúde do ser humano envolvida nisso, né? Uhum. São Paulo, ou o Brasil, uma cidade que... O Brasil é um país que não tem, acho que metade da rede de esgoto, ou um pouco mais. Uhum. Fala desta necessidade da inserção das pessoas
através da valorização urbana, vamos chamar assim. Sim, só para encerrar aquela... Não, imagina, só para encerrar aquela questão do tombamento, eu fico com medo de parecer que o meu tom é crítico à preservação. Entendi. Eu acho que deveriam proteger muito mais coisas, porque o que a gente vê Brasil afora são construções de interesse sendo demolidas em todos os lugares, bairros perdendo a identidade e tudo mais. É que deveriam reformular a legislação para tornar mais dinâmica, criar financiamentos melhores, linhas de crédito financeiras específicas. Eu havia entendido, mas o teu esclarecimento é pertinente, porque aqui no Brasil o cara vê essa tal torrezinha Eiffel, aí vamos demolir esse negócio e vender como sucata. E aí, voltando à sua pergunta da questão de saneamento básico, das condições urbanas do país, eu acho que o saneamento básico, o nome diz, é saneamento básico. É um assunto que é do século XIX nos países desenvolvidos e a gente está com 50% da população atendida por rede de esgoto, só que evoluindo mais ou menos 1% ao ano. Ou seja, no país como um todo. Em geral, esse é o dado do país. Mas, para ilustrar, nós temos 27 unidades federativas. Os estados e o Distrito Federal, só 5 deles têm mais de metade da população atendida pela rede de esgoto. Olha que coisa absurda. Os outros 20... Os outros 22 não chegam a 50%. Isso é uma vergonha nacional, né? Sim, e ao mesmo tempo, não é uma coisa discutida, não é um assunto. Por exemplo, nós que moramos aqui na região metropolitana de São Paulo, foi muito mais discutida a questão de grafite na 23 de maio, ciclovias, qualquer coisa desse tipo, do que saneamento básico. Ou seja, nós perdemos muito tempo com questões que tem a sua relevância. Eu entendo, mas assim, na ordem de importância, não dá, né? A gente não tem muita noção de prioridade, né? Até porque isso impacta na questão de saúde, quer dizer, nós já temos uma rede hospitalar deficitária, né? E as pessoas adoecem por falta de condições de saúde adequadas. Então, a gente tem que começar a pensar nesse aspecto do interface de todas essas medidas. Então, não é só o grafite ou só a questão de saneamento, é como enxergar a cidade como um todo, que é um lugradouro de vida. Exato. Né? Como que você tem experiência fora do Brasil, né? Fala um pouquinho então dessa visão, por exemplo, você estava falando do metrô de Nova York, né? Que tem 40 milhões de usuários a menos. Sim. Explica isso. Nos últimos 2 anos, em 2015 chegou a um pico, em 2016 e 2017 o metrô de Nova York começou a perder passageiros. Foram feitas 40 milhões de viagens a menos em 2017 em relação a 2015. E isso eu acho que é um dado interessante porque muito se discute da questão da modernidade das cidades. E a modernidade, a meu ver, ela é dada pelo tempo. Enquanto a gente for acompanhando as transformações, permitindo que a legislação acolha as novidades e seja propício, o ambiente todo seja propício para novidades e tudo mais, a cidade ela vai sendo moderna. Ela deixa de ser moderna a partir do momento em que tem restrições e visões colocadas de uma maneira que possam vir a atrapalhar o desenvolvimento de qualquer novidade. Ainda mais no mundo de hoje, que você pega o Uber, por exemplo, é um mundo que tem essa questão disruptiva que é muito forte. Você conversa com pessoas de tecnologia, elas não sabem o que vai acontecer daqui 3 anos. O smartphone tem 12 anos, tem mais ou menos 10 anos o smartphone. Tudo o que aconteceu. O que aconteceu após isso? Exato. Né? Então, eu às vezes fico um pouco preocupado com um certo afã revolucionário, praticamente. Da tecnologia? Não da tecnologia, de uma suposta modernidade, de uma visão de cidade. Okay. Então, por exemplo, uma caça às bruxas em relação ao uso do automóvel. É evidente que as cidades brasileiras precisam... Lógico, controlar. Elas foram feitas para carro. Isso é uma barbaridade. Qualquer lugar decente não é feito para carro. É feito para o pedestre
E aí tem o carro complementando. Sim. Agora, daí a procurar eliminar ou dificultar ao máximo a questão dos automóveis numa sociedade como a brasileira, que fez a opção pelo uso do automóvel, não pode ser uma coisa num piscar de punitiva, assim. não pode ser num piscar de olhos da noite para o dia chegar fazendo isso. Sim. Até poucos anos atrás, o governo federal dava uma linha de crédito, dava isenção de impostos Para carro importado. e para fábricas de automóveis e tudo, IPI zero, ou seja, procurava estimular. Sim. Mas deixa o carro na garagem. Aí depois que as pessoas conseguem comprar, de repente, não pode mais usar o automóvel. Então, essa questão do metrô de Nova York, eu só estava falando dela porque isso tem a ver com o Uber. E num primeiro momento, tem várias implicações, tem várias consequências positivas e negativas dessa questão do Uber, como quase tudo na vida. Sim, a questão do Uber nós vamos discutir então após o comercial, porque é um assunto muito importante. Claro. Milton, nosso comercial, por gentileza, no ar. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos para o programa Sustentabilidade, aqui, Jornal ABC Repórter, e você pode assistir ao vivo também pelo Facebook do ABC Repórter. E eu queria antes lembrar a todos os amigos aqui da região do ABC que no dia 4 de abril nós estaremos realizando o primeiro seminário de eficiência energética e redução de custos para as empresas do ABC. A realização é da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, dirigida pelo nosso presidente Walter Estevam Júnior, e o Gabriel estará presente falando sobre as questões urbanas aqui do ABC e quais são as medidas importantes para a melhoria de vida do cidadão como um todo. Mas, Gabriel, voltando antes do intervalo, nós falávamos da redução do metrô de Nova York e o impacto que o Uber tinha tido nisso. Como é que você enxerga a questão do Uber e dos aplicativos como um todo, em São Paulo e no Brasil? Sim. No exterior tem muita discussão sobre o quão benéfico é o Uber em relação ao uso de transporte público, porque o Uber, nesse caso de Nova York, ele acabou, como ele baixou os custos e tudo mais, facilitou para que as pessoas fizessem viagens de carro, ou seja, pelo Uber, algumas pessoas deixaram de usar o transporte público. Tem gente que vê isso com maus olhos. Tem outras análises que, a meu ver, são mais aprofundadas, que mostram que o Uber e os concorrentes dele, no final das contas, passaram a atender pessoas que tinham uma dificuldade de acesso ao transporte público. Porque o transporte público ele não é uma malha que atenda em todos os lugares. Exato, nem em Nova York. Imagina aqui no Brasil, então. Por exemplo, é impressionante ver como pessoas da periferia ou de outros municípios da região metropolitana usam o Uber. É muito comum que quando saem à noite na capital, por exemplo, voltam de Uber ou desses aplicativos porque é muito mais barato, seguro, nós vivemos uma sociedade violenta e tudo mais. E eventualmente esse tipo de aplicativo pode facilitar, inclusive, para que a pessoa chegue no transporte público por ele, coisa que ela não faria antes. Eu faço muito isso. Vou pegar o metrô, vou de Uber até o metrô. Ou seja, essa visão de que qualquer carro
campo necessariamente é uma coisa ruim. É um mal. Eu acho que não é uma coisa tão simplista assim. Sim. E eventualmente a gente pode até discutir isso em outro ponto do programa, mas eu acho muito interessante a questão dos calçadões no Brasil, como ela é cheia de ideologização. Por quê? Porque é o seguinte, eu não conheço nenhuma cidade que tenha um bolsão de calçadões tão grande quanto a capital tem no centro dela. A questão não é o calçadão em si, mas a quantidade de calçadões. O calçadão ele é muito bom para criar centralidades em determinados locais. Então você pega, se tem bairros que tem uma rua principal que é comercial, é muito saudável que essa rua principal vire um calçadão. Sim. Porque se torna uma centralidade naquela região, as pessoas vão lá para passear, fazer o footing e coisas desse tipo. Sim. Agora, a partir do momento em que há um excesso de calçadões juntos, como há no centro de São Paulo, você determina qual vai ser o perfil da região de uma maneira muito drástica. Para começar aqui do ponto de vista do trânsito, do ponto de vista viário, você concentra o tráfego de automóveis. Então, no caso do centro de São Paulo, tem a Líbero Badaró e a Boa Vista, Sim. que acabam sendo praticamente a única passagem pelo meio do centro. Tá perfeito. E fica com muito trânsito, os ônibus ficam muito concentrados, por exemplo, na Xavier de Toledo, passando ali do lado do Teatro Municipal e tudo mais. Sim. Se houvesse mais ruas que o carro pudesse passar Ter por lá, uma via de escape? sim, ia ter uma descentralização maior desse trânsito, o uso do automóvel não ia ser tão nocivo nessas ruas. Sim. Outra questão é que há determinados tipos de uso de um imóvel que sofrem mais ou menos de acordo com o carro, com o uso do carro. Então, a partir do momento em que não pode transitar carro numa determinada rua, aquela rua ela deixa de ser tão interessante para serviços, por exemplo. Sim. Corretores, dentista, ela passa a ser um lugar de passagem, principalmente. Sim. Só comércio de produtos. Sim, no centro de São Paulo é muito comum que o térreo é valorizadíssimo. Sim. Tem aquele comércio de muita passagem, Sim. uma coisa para atender ali no momento, e os andares são desvalorizados. E de produto de baixo custo, Exato. né? Quer dizer, que não tem capinha de celular. Que não tem valor agregado. Né? E aí tem gente que depois reclama que o centro de São Paulo não é habitado, por exemplo. Isso também tem a ver com o calçadão. Tem vezes que eu faço essas ponderações e como há muita ideologização nessa discussão, a coisa começa a ficar quase que dogmática. Eu já fui chamado, eu que adoro andar a pé, ando sempre a pé de metrô, já fui chamado até de carrocrata só por fazer essas ponderações. Carrocrata, nunca tinha ouvido essa expressão. Eu acho que é um problema a gente começar a desmistificar. Sim. É um problema quando a gente começa a criminalizar ideias. Sim. E se a gente quer tanto uma sociedade livre, a gente tem que ter a autonomia e a coragem de poder falar as coisas. Sim, né? sim. No centro de São Paulo, é comum quando eu faço essa ponderação, tem a gente que diga, mas por quê? É só morar lá no centro e anda 2 quadras a pé. A pessoa que fala isso, ela não mora num lugar assim. Exatamente. Porque atualmente, quem não quer pedir um iFood, qualquer coisa, uma pedir pizza. Como que vai chegar numa rua que é um calçadão? Sim. Quem vai fazer uma compra de uma geladeira, de um fogão e coisa assim, vai receber como? Não é fácil esse tipo de coisa para quem mora numa rua que não tem passagem para automóvel. O que é mais comum no exterior é que tenha um ou outro calçadão, mas lá tem um conceito que felizmente agora começa a aparecer aqui, que é shared space, ou seja, um espaço compartilhado. Aqui isso tem sido chamado mais de rua completa, que é uma rua que ela é desenhada para o pedestre, mas ela permite que outros modais passem. O problema é que aqui no Brasil a rua, em geral, historicamente, ou ela é desenhada para o carro, aí tem aquela calçada micro, a luz voltada para o leito carroçável, para onde passa carro que já tem farol e coisa desse tipo, ou então tem calçadão.
quando o melhor é uma rua voltada para o pedestre e que permite que tenha uma passagem de carro local, por exemplo. Sim, sim. E aí você me fez refletir uma coisa com relação ao Uber, que a gente não consegue medir qual que é o impacto econômico que o Uber possa estar causando, porque a pessoa resolve sair de casa. Sim, é verdade. Assim, é verdade. eu estou em casa, pô, chama o Uber, eu vou comer uma pizza com o Gabriel, não sei aonde. Exato, né? E antes eu falava, não vai. Talvez seja uma pesquisa interessante de ser levantado qual é o impacto nisso, né? É verdade. E o que você pensa sobre os pedágios urbanos? Está sendo discutido isso na Marginal? Londres parece-me que tem pedágio. Sim. Fala um pouquinho sobre essa demanda. Londres foi o primeiro virou um case mundial, assim, porque já tem mais de 10 anos que implantou o pedágio urbano. E foi goela abaixo também, né? Sim. Sempre esse tipo de coisa, ainda independentemente de ser Tem um debate, bem visto depois... ou mal visto, acaba sempre sendo contrariando muitos interesses. Sim. O que se pode afirmar sobre o pedágio urbano de Londres é que ele arrecadou menos do que o que se dizia. Isso é praxe, acho que praticamente tudo. Sempre quem propõe alguma coisa acaba falando. Reclama que não foi exatamente. E acaba dando números que raramente são atingidos, né? O montante até hoje conseguido com o pedágio urbano de Londres equivale a 5% do gasto com transporte na cidade. Coletivo. Isso, de transporte público. Ou seja, bastante. Porque os defensores do pedágio urbano dizem que é o seguinte, ele é uma via que ao mesmo tempo ele desincentiva o uso do automóvel. E o bom é que ele não proíbe também. A pessoa ela pode passar se ela quiser. É só uma questão dela querer gastar. O dinheiro arrecadado com ele vai para transporte público. Em cidades como as brasileiras, que tem um enorme déficit de transporte público, que a gente tem metrópoles enormes que não tem metrô e tudo mais, eu acho que isso pode ser interessante. Mas eu acho que é bom ter uma visão mais pragmática em relação à arrecadação e tudo mais, mais do que a questão de não incentivar o uso do automóvel, porque, como você estava falando do Uber, tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque mora longe do transporte público, é realmente complicado para a pessoa conseguir fazer alguma coisa. E uma novidade como o Uber, ela facilita que as pessoas possam sair e graças ao tamanho que o Uber acabou atingindo, ele não sofre a incidência do pedágio urbano em Londres, porque ele é uma organização poderosa. Mas a gente não sabe o que pode nascer amanhã ou depois de amanhã. Nesse sentido, é uma regulamentação que pode restringir ideias inovadoras também. Antes de nós chegarmos ao final, que já estamos no finalzinho do programa, vale destacar que a questão em São Paulo, inclusive, tem outros apelos, porque São Paulo é uma marginal, por exemplo, é passagem de quem vem do Rio e tal, e a cidade está pagando, a região do ABC está pagando um preço que as pessoas estão passando aqui e são provenientes de outros estados. Talvez isso possa trazer um equilíbrio maior para o cidadão residente na cidade. Né? Exato. Bom, meu amigo, nós estamos terminando mais esse programa, sempre rola rapidinho. Você leu minha coluna hoje no jornal ABC Repórter? Estamos falando sobre as queimadas de floresta e a relação com o narcotráfico. Leia lá, entenda um pouquinho sobre a necessidade de ter atitudes sustentáveis no Brasil de hoje. Gabriel, eu quero te agradecer sempre. Você é muito solícito em nos atender, eu adoro o seu conteúdo no jornal e você volta uma outra vez, faça suas despedidas. Opa, com certeza, volto sempre que for convidado, obrigado pelo convite. E dia 4, Seminário de Eficiência Energética do ABC, Gabriel Rosten estará presente falando sobre as cidades do ABC, a importância da visão verde no urbanismo. Até lá, então, um abraço e até breve. Até quarta que vem, 11 horas, ao vivo aqui.